A semana passada, nós fizemos aqui na igreja, falamos aqui na igreja, e hoje eu quero comentar e dar um pouquinho mais de continuidade sobre as cartas escritas às igrejas do Apocalipse. A primeira igreja foi a igreja de Sardes. Então olha só, vamos ler comigo. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Lê comigo. Eu conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Então, irmão, Deus conhece as tuas obras. Não tem nada que você faça que Deus não conheça. Ele conhece tudo. Ele conhece as nossas obras, seja elas boas ou ruins. Pastor, o que acontece com as boas? Isso daí é bênção para você. Isso é recompensa. Isso vai ser colocado no seu galardão. A Bíblia diz que há uma recompensa, há um galardão. Agora, entenda bem, e as obras más que eu fiz? Também Deus conhece. O que eu preciso fazer para que estas obras más desapareçam? Tem como? Tem. Chama-se arrependimento. O arrependimento faz o quê? Faz com que isso desapareça. O que ele faz? A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Amém? Amém. Então olha só a vantagem que nós temos. O versículo de baixo diz assim: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Então Deus estava orientando a igreja de Sardes, e esta palavra aqui não era só para a igreja de Sardes, era uma palavra profética falando sobre a volta dele. Então desde sempre a igreja tem que estar pronta para a volta de Jesus. Pastor, mas isso aí foi falado lá mais de 2000 anos atrás, né? Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia, ninguém a hora. Por isso que a Bíblia diz aqui que ele virá como ladrão. Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Mas aquele que está atento, ele dá o jeito dele, se esconde, procura um lugar seguro. Então, o fato de Jesus estar dizendo isso para a igreja de Sardes, não quer dizer que não é para a gente, porque é uma palavra profética, para aquele tempo e para esse tempo. Toda a palavra profética que ainda não se cumpriu, ela é para aquele tempo e para esse tempo, até que ela se cumpra. Amém, gente? Então a Bíblia está falando aqui sobre a vinda de Jesus. As igrejas pararam de pregar que Jesus vai voltar, irmãos. Agora tudo vai dar certo, é só prosperidade, só casamento abençoado, só riqueza, né? As igrejas perderam muito, não estou dizendo todas, mas eu não vi. Os pastores, até estava conversando com o Juliano agora, tem pastor que fala que usar terno, que o pastor usar terno já é obsoleto. Por quê? Porque não tem nada a ver com vestimenta, mas estão caindo tanto na vibe, que estão chamando os pastores que usam terno de pastores obsoletos. Irmão, o terno pode ser obsoleto, mas a palavra, o Senhor, a Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. A palavra nunca é obsoleta. Não é as tuas vestes, é o que prega. Por isso que aqui eu prego a palavra. Então a igreja de Sardes, ela precisava dar uma levantada, ela precisava dar um up, e para ela dar um up, eu vou ler de novo, versículo 3, leu comigo: lembra-te, pois, do que tens ouvido, recebido e ouvido. Para ela dar uma levantada, ela não precisava de receber novas informações, ela precisava de colocar em prática o que ela tinha recebido e ouvido. Às vezes, pessoal, é tudo o que você precisa.
colocar em prática o que você aprendeu, sobre tudo. Sobre oração, sobre comunhão, sobre fidelidade, sobre perseverança, sobre temor, sobre honra, sobre oferta, sobre dízimo, sobre arrependimento. Tudo que você aprendeu, você precisa colocar em prática. Então a igreja de Sardes, esta igreja é uma das igrejas que tiveram o privilégio de ser honrada, abençoada pela carta do anjo. Olha que bênção. Deus mandou o João escrever uma carta ao anjo, que é o pastor da igreja de Sardes. Amém? Mas não Maurício. Então, pessoal, que coisa interessante, que coisa maravilhosa. A igreja precisava dar uma levantada. Então a igreja de Sardes, ela precisava dar uma levantada. Porque no versículo 2 a Bíblia diz assim: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Então a igreja de Sardes precisava de arrependimento. Ela não precisava de uma palavra revelada para aquele dia, para eles se arrependerem. Eles precisavam colocar em prática o que eles já tinham recebido e ouvido. Irmãos, coloque em prática o que você ouviu e recebeu. Coloque em prática. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, mas coloque em prática o que você recebeu sobre perdão. Pastor, eu tenho dificuldade de ofertar na casa de Deus. Coloque em prática o que você recebeu sobre a oferta. Pastor, eu tenho dificuldade, pastor, de me relacionar com pessoas. Coloque em prática o que você aprendeu com o Espírito Santo sobre o domínio próprio. Lidar com gente é difícil, irmão. Tem gente que parece que nasceu só para aborrecer os outros, né? Não é verdade? Parece que eles te tratam mal, te tratam com desdém, com desonra. Uma vez eu fui comprar um salgado para o meu filho em uma lanchonete e ele pediu Guaraná. Daqui a pouco ele falou: pai, quero uma coca. Eu falei: você quer coca? Eu falei: então eu quero uma coca. Ele falou: você quer um Guaraná, uma coca? Não, eu quero só uma coca. Ele trocou. O cara ficou bravo comigo só porque eu falei para ele trocar. Isso porque eu era cliente dele. Amigo, você fala assim com seus clientes? E aí ele começou a me xingar, porque eu falei assim, só falei isso. Irmão, mas subiu um negócio em mim aqui. O Espírito Santo precisou me ajudar. Porque, você está entendendo ou não? Aí eu disse para ele assim: eu vou desconsiderar a afronta, desprezar a afronta para te abençoar e me abençoar. E foi assim que foi, até o final. Não xinguei, não amaldiçoei, fiz nada. Só disse para ele: vou desprezar a afronta para te abençoar. Ponto, ele perdeu um cliente. Você tem mágoa dele? Nenhuma. Eu coloquei em prática aquilo que eu tinha aprendido, meu Deus. Então tem horas que a gente vai passar por situações que a gente não precisa de uma palavra, nem de uma oração. A gente precisa fazer o quê? Vamos ler, pessoal? Lembra-te, pois, do que tens ouvido e recebido. A gente precisa lembrar do que recebemos e ouvimos. A gente precisa lembrar. O problema é que as pessoas esquecem daquilo que elas foram ministradas. Ah, pastor, preciso de uma palavra. Você precisa de uma palavra? Todo mundo precisa. Mas tem coisa que já está dentro de você. Quem crê nisso também? Tem coisa que Deus já aplicou dentro do teu coração. Tem coisa que Ele já injetou em você há muito tempo. Aí a gente fica: eu quero uma palavra. A palavra de hoje é: filho, você precisa lembrar também daquilo que você ouviu e recebeu. O que você ouviu sobre família, pratica. O que você ouviu sobre perdão, pratica. O que você ouviu sobre oração, pratica. O que você ouviu sobre resistir às tentações, pratica. Pastor, estou debaixo de uma tentação que você não sabe. Olha, pastor, está difícil. Qual é o segredo para vencer a tentação? Tem dois. Tem a oração e tem que fugir. Jesus diz: oreis para que não caiais em tentação. Mas se eu sei que aquele caminho me destrói, a Bíblia diz: o avisado vê o mal e se esconde. Ele tem que fugir. Então tem coisa que a gente só precisa, diga comigo, praticar.
Amém? Alguém está aí para dizer amém comigo? Amém. Então olha que interessante. Então ela precisava se levantar e ela precisava lembrar do que tinha recebido e ouvido e precisava praticar o que, gente? Arrependimento. Estava na mão deles. Então a igreja de Sardes precisava de arrependimento. E eles precisavam só praticar isso para se tornar uma bênção. Olha o versículo 4. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aí Deus, Ele pega e fala assim, mas em Sardes tem um monte de gente que precisa de arrependimento. Tem pessoas que precisam de lembrar do que ouviu e recebeu. E tem pessoas que elas estão praticando, então é uma bênção. Eles são dignos até de andar de branco comigo, porque tem praticado o que tem recebido e ouvido. Mas olha que interessante, a igreja de Sardes, a gente não sabia quantos membros tinha, mas a Bíblia diz que tinha um pouco lá. Irmão, não adianta, nunca é a multidão, é o pouco. Por isso que a porta é estreita, se fosse muito, a porta era larga. A Bíblia fala o contrário. A estreita é a porta e poucos são que passarão por ela. Larga é a porta onde muitos passam, mas que levam à perdição. Então a ideia lá na igreja de Sardes, ele diz assim, algumas poucas pessoas. Irmão, ainda bem que tem esses poucos. Eu acredito que a igreja fica de pé por causa desses poucos. A nossa igreja aqui, por exemplo, ela é mantida por causa dos poucos que são de fé, por causa dos poucos que oram, por causa dos poucos que amam o seu pastor, que sabem a importância desta obra na sua vida, na sua família e para esta cidade e para a vida dos irmãos. Deus não precisa de muito, tinha 32.000 soldados do lado de Gideão, e lá do outro lado tinha mais de 100.000. Deus falou o seguinte, eu quero que vocês saibam que não foi a sua mão, mas eu quero que vocês saibam que foi a minha mão. Gideão, leva esse povo para um lugar, mas todos aqueles que for tímidos e covardes, manda se afastar. 32.000 estavam lá. Quando Gideão se posicionou e disse assim, os tímidos e os covardes podem ir embora. A Bíblia Sagrada diz que foi embora 22.000. Foi embora. Ou 20.000, não lembro agora. Eu sei que ainda ficou lá, não sei se foi 10.000 ou 12.000. Vê para mim, Ju, lá em Juízes. Ele vai vendo ali quantos mil eram. Eu sei que a Bíblia Sagrada diz que o Gideão, Deus falou, ainda tem muita gente aí. Aí alguém que está olhando fala, como assim? Como que eles vão vencer? 32.000 já era pouco, porque o outro exército tem mais de 100.000. Agora, os tímicos e os covardes foram embora, a maioria foi embora. Porque Deus não precisa da maioria. A Bíblia está dizendo, alguns poucos que não se contaminaram suas vestes, andarão comigo de branco. São poucos os que andam de branco. São poucos guerreiros. São poucos determinados. São poucos que deu luz. Quanto? Ficou 10.000 mesmo. 10.000. 22 foram foram embora 22.000. Então eram 32.000, 22.000 foram embora, e Gideão só ficou com 10.000. Aí Deus falou, Gideão, tem muita gente ainda aí. Alguém diz assim, peraí, 32.000 já era pouco, agora só ficou 10.000. E Deus está falando ainda que é pouco, irmão, porque Deus não vence com as nossas armas, Ele vence com as armas dele. Repita comigo, Deus não vence com as nossas armas. Diga, Deus tem as armas dele. Aí Deus falou assim, Gideão, tem muita gente. Aí a Bíblia diz que Deus falou o seguinte, Gideão, vou fazer o seguinte, eu vou separar os meus, você vai descer lá para o ribeiro. E a maneira com que as pessoas beberem água, os que beberem água como o cão, você separa de lado. Ele fala, os que beberem água como o cão, você separa de lado. Irmão, você já viu alguém, homem, beber água igual cão? Não bebe.
Mas aquele dia Deus falou assim: os meus vão ser diferentes. Os meus vão agir diferente. Você vai separar eles. E esses que vão ficar separados, é com esses que você vai levar para a guerra. E tem mais. Gideão, você não vai levar espada, você não vai levar nada. Você vai levar a buzina, você vai levar o cântaro e você vai levar uma tocha. Olha que interessante, irmão. 300 homens contra um exército de mais de 100 mil e não tinha nem espada. Tinha tocha, tinha cântaro e tinha uma buzina, um chofar. Então, irmãos, Deus não precisa dos muitos, Ele quer os poucos, porque os poucos é que fazem a diferença. E os outros, arrepende-te. E os outros, lembra do que você recebeu. As pessoas falam por aí, dizem assim: eu preciso muito de uma palavra. Precisa mesmo, todos precisam. Mas você tem que entender que tem coisa que está dentro de você que você ainda nunca nem praticou. Pelo contrário, você tem ódio daquilo que você aprendeu com Deus e não foi nem com o homem. Tem gente que tem raiva daquilo que aprendeu com Deus. Ela acha que é culpa do pastor, culpa dos ministros. Tem pessoas que têm ódio daquilo que aprenderam com Deus. Você tem que abandonar o vício. Que igreja religiosa, que pastor religioso. Não, irmão, você não aprendeu com o pastor, você aprendeu com Deus. Você não pode ter ódio do pastor. Então, a palavra aqui é essa: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Está aí dentro do teu coração. Você tem que lembrar que isso que está dentro do teu coração tem que ser praticado. Precisa de uma palavra nova. E Deus está falando: precisa mesmo. Mas também precisa lembrar do que você ouviu e recebeu e praticar. Então, o que Deus queria? Salvar a igreja de Sardes. Tinha poucos lá que estavam na bênção. Mas tinha um povo que, olha como que Deus ama a igreja. Tinha um povo lá que precisava de arrependimento, para também andar com Ele de branco. Olha o versículo de baixo, 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro. Do livro, irmão, tem nome. A gente precisa se posicionar, porque a igreja não está só aqui na terra. A igreja já tem contato com o céu. Aqueles que receberam a Jesus, aqueles que receberam a palavra, o nome dele está lá no livro da vida. Ah, pastor, e aí? Esse nome pode ser riscado? Segundo esta palavra aqui, sim. Segundo o próprio Moisés, sim. Ele pediu para o próprio Deus: se Deus não abençoasse o povo, olha que é a vida de pastor, irmão. Ele colocou a salvação dele em xeque. Ele disse: se o Senhor não abençoar esse povo, então risco o meu nome no livro da vida. Aleluia. Vida de pastor é assim, querer ver o povo ser abençoado. Essa é a nossa fé. Amém, gente? Amém. O livro sagrado diz então aqui que de maneira nenhuma arriscaria o seu nome no livro da vida. Então, se nós colocarmos em prática o que ouvimos e recebemos, e se nós praticarmos o arrependimento, o nosso nome não será riscado no livro da vida. Ah, pastor, mas o pecado que eu cometi é tão pesado que o senhor não sabe. Se colocar em cima de um guindaste, não dá para levar, é tão pesado. Esse peso pode sair com uma coisa chamada arrependimento e o teu nome permanecer no livro da vida. Então a igreja já está em conexão com a eternidade, irmãos. Né, ministro? A igreja já está em conexão com a eternidade. Aceitou Jesus, o teu nome já está no livro da vida, irmão. Ah, pastor, eu expulsei demônio. Olha que maravilha, pastor, expulsei demônio. Pessoal, tem um monte de coisa que a pessoa recebe de Deus, um monte de dons que não servem para nada, a não ser para a própria condenação dela. Por quê? Porque ela tem um monte de dom, mas ela não aplica nenhum dom dela para servir as pessoas. E quando aplica um dom para servir as pessoas, ela, ao invés de dar glória para Deus, ela pega a glória para ela. Aí Jesus vai dizer: expulsou demônios, expulsei, curou enfermo, sim, mas eu não te conheço. Por quê, pessoal?
porque o nome tem que estar escrito lá. Os discípulos expulsaram os demônios e depois voltaram com um sorriso no rosto. Em teu nome expulsamos demônios, nós estamos felizes. Aí ele falou assim: alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no céu. Então Jesus quis dizer o seguinte: a maior alegria de vocês não são os sinais que vocês fazem. A maior alegria de vocês não tem que ser porque vocês expulsaram demônios, curaram enfermos, mas é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então a maior bênção da igreja, irmão, não é conseguir uma casa, não é conseguir um carro de luxo. Tudo isso aí é bênção. A maior bênção da igreja é ter o nome escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Quem crê nisso que está sendo ministrado, irmão? Quem crê? A qualquer momento a gente pode ser chamado, irmão, lá para o andar de cima. Ou para o andar de baixo, né? Então, se a gente quiser ser chamado lá para o andar de cima, é necessário entender que Deus está dizendo para a igreja de Sardes: lembra do que você ouviu e recebeu. Aquilo que você ouviu e recebeu é tão importante, só falta você colocar em prática. Olha, eu lembrei disso, mas eu nunca pratiquei, vou praticar a partir de hoje. Eu lembrei disso, eu vou praticar a partir de hoje. Coloque em prática a partir de hoje. Você não recebeu recursos de Deus, informação de Deus para você não praticar, para praticar. Isso que você recebeu de Deus são informações para você se tornar uma bênção. Informações de Deus sobre família, para a sua família ser uma bênção. Sobre a Santa Ceia, tem gente que nem na Santa Ceia não tem temor, irmão. Hoje nós vamos participar da ceia em caráter especial, que Deus inspirou, alguma coisa Deus está fazendo. Talvez você entender que a Santa Ceia também é um culto de lembrança, em memória de mim. O versículo de baixo diz assim, olha o versículo de número 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que interessante. Então o nome pode ser riscado no livro da vida ou pode ser mantido. Diga assim comigo: o nome pode ser riscado ou mantido no livro da vida. A Bíblia diz aqui que ele vai confessar o seu nome diante dos anjos. Já pensou? Jesus chega lá e fala: esse aqui é o Maurício. Que privilégio. Esse aqui é o Milton. Esse daqui é a Kátia. Esse aqui é o Flávio. Esse daqui é a Maria, Gilmar. Esse daqui é a Solange. Olha, esse daqui é Deus. Olha, esse daqui é Cristiano. Esse daqui é o Caio. Olha, esse daqui é o Juliano. Já pensou que coisa linda? Ele apresentando o teu nome diante dos anjos. Que coisa linda. Esse daqui é o Gracinho. Esse daqui é a Eva. Esse daqui, olha que coisa linda. Que coisa mais linda. Deus chega aqui e fala: isso aqui é a Solange. Esse daqui é a Luz. Vou falar o nome de alguns aí, porque se não falar o nome de alguém, pode achar. Será que o pastor está achando que eu vou para o inferno? Deus me livre, né? Eu estou só conjecturando, falando alguns nomes. Então, isso daqui é muito importante. Essa palavra aqui é uma palavra de construção da nossa alma. Olha que coisa linda, olha o versículo 7. Versículo 6, desculpa. Lê comigo. Quem? Lê aí, gente. Quem? Tem ouvidos ouços. O quê? O Espírito diz a igreja. Só que você tem que entender que tem que ser ouvido. E quem estava dizendo para a igreja era o Espírito. O Espírito tem voz, irmão. O Espírito Santo tem voz. Só que muita gente acha que é o pastor. Não, irmão. O pastor é usado. A voz é do Espírito Santo.
Então o Espírito de Deus, ele tem voz, e quem tem ouvidos ouça. Até quando você vai ficar com dó de praticar, com medo de praticar aquilo que Deus ensinou você a praticar? Hoje nós vamos fazer o dia da semeadura. Tem gente que o Deus dele é o dinheiro. Ele tem dó de semear, tributar no reino de Deus. Quem não tributa no reino de Deus é tributar em outro lugar. Mas você prefere tributar em outro lugar do que tributar no reino. Só que só o reino pode te sustentar com as janelas do céu. Outro lugar não pode. Ah, mas já tem tudo. Mas se entrar os espíritos destruidores, como diz lá em Malaquias 1, nós estudamos quarto, não foi? Ele diz assim: ainda que Edom edifique, eu destruirei. Por quê? Porque ele é um rejeitador de bênção. Ele sabe o que ele falou? Para que me serve essa primogenitura? Jogou no lixo. Depois ele buscou com lágrimas e não foi achado no lugar do arrependimento. E Deus, ele questionou: onde que, se eu sou seu pai, cadê a minha honra? E se eu sou o seu Senhor, cadê o meu temor? Então o temor e a honra é uma exigência de Deus. Ah, coisa do passado, não, irmão. Coisa do passado nada. A honra é coisa do passado. Honrar pai e mãe é coisa do passado. Pode ser que as pessoas não pratiquem, mas isso é para a eternidade. Só para a gente terminar, versículo 7 e 8. Lê comigo. Agora mudou. Agora é para outra igreja. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo. Diga comigo: o que é santo. Diga santo. E que mais? E o que é verdade. Olha só. Quem estava falando com a igreja de Filadélfia era aquele que era santo e era verdadeiro. Que privilégio. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele é santo e verdadeiro. O que tem a chave, aleluia. Irmão, que privilégio. A igreja estava recebendo informação do santo verdadeiro e aquele que tinha a chave. Até quando você vai resistir àquele que tem a chave? O que tem a chave está ministrando eu, ministrando você. E a gente fica resistindo à voz dele: não vou obedecer, não vou fazer, eu acho que não é assim. Irmão, obedeça ao que tem a chave. Ele tem a chave da libertação, a chave da prosperidade, a chave do sucesso, da promoção, da conexão. Ele tem a chave da agenda profética, a agenda da cura, a chave da cura física, emocional, espiritual. Ele tem a chave. É nele que nós confiamos, é ele que está ministrando a nossa vida. E nesta manhã ele está dizendo para mim e para você: filho, o que foi ministrado é tão importante, lembra? Pratica. O que edifica a igreja, irmão, é praticar o que ouviu. O homem que ouve a palavra e pratica é semelhante ao homem que edificou sobre a rocha. Então ouvir a palavra e praticar é ser edificado na rocha. A igreja edificada é aquela que pratica a palavra de Deus. Na hora do desafio, você: vou praticar o que eu aprendi. Às vezes, você até esquece, mas o Espírito Santo te lembra. Aí você: aleluia, esta palavra. Quantos de vocês aqui, em momentos de angústias, em casa, no trabalho, passeando, em momentos de angústia, estava passando muito assim, aí veio uma palavra no teu coração, na tua mente? Quem já teve isso? Sabe quem te fez? O Espírito Santo te fez lembrar que tem coisa que já está dentro de você. Olha que privilégio. O que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É esse daqui que ministra a nossa vida. É esse aqui que ministra aqui na nossa igreja. É o Senhor. É o verdadeiro. É o santo. É o que tem a chave. É o que cremos. É o que ouvimos. Aleluia. É o que nos abençoa. É o que está regendo esse lugar e através desse lugar.
É aquele que já foi na frente das nossas guerras. É aquele que já colocou o nosso nome no livro da vida e não vai riscar de lá, porque nós vamos se arrepender. Aleluia. Isso aqui é igreja, isso aqui é a palavra de vida cristã, irmão. Não adianta o pastor ser coach. Nada contra os coaches. Os coaches são a bênção, treinadores, facilitadores de empresa. Mas os pastores estão se tornando coach. Estão treinando pessoas para ficar ricas. E esquece que nós vamos prestar conta com Deus, que tem um livro da vida e que muitos nomes estão sendo riscados de lá. Olha o versículo 8. Lê comigo. Vamos lá, gente. Vamos lá bem forte. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. De novo ele diz. Tudo que você faz eu conheço. Aleluia. Você pensa que ele esqueceu daquela obra que você fez? Você pensa que ele esqueceu daquela oferta que você deu, do dízimo que você deu, das lágrimas que você chorou, das orações, das vigílias, do perdão que você liberou? Ele conhece as tuas obras. Ele conhece. Já está lá no altar, já está na memória dele. É de lá que vai vir a resposta. É de lá que vai vir a cura. É de lá que vai vir a conexão, a agenda profética. A vontade dele e a paz. Quarta-feira, sexta-feira eu fiz um devocional sobre a paz. E nesse devocional, eu falei lá no vídeo, alguém viu esse devocional? Sobre a paz? Eu sempre coloco lá na página da igreja. E a Bíblia diz assim, Filipenses 4:7, a paz de Deus excede todo entendimento. E a Bíblia diz assim, e ela guardará a vossa mente e o vosso coração. A paz de Deus, ela tem poder de guardar, amigos, a mente e o coração. Então a paz de Deus tem que ser buscada. Eu conheço as tuas obras. Vamos terminar? Versículo 8. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Aleluia. Glória a Deus. Deus estava orientando alguém daquela igreja que estava com medo. Será que vai dar certo? Será que funciona? Será que eu vou conseguir? Aí Deus estava orientando alguém daquela igreja para dizer para aquela igreja, eu conheço as obras de vocês. Vocês e quem está falando com vocês é o verdadeiro, é o santo. E tem mais, é aquele que tem a chave. E tem mais, a porta que eu coloquei está aberta, ninguém pode fechar. E se você estava com dúvida, tirou toda a sua dúvida agora. Porque quem tem a chave está falando, eu abro, ninguém fecha, eu fecho, ninguém abre. Irmão, a porta está aberta e ninguém pode fechar. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, ele estava tirando a dúvida de alguém que estava naquele culto, naquela igreja, que estava talvez com dúvida, com medo, pensando, o que será que vai acontecer? Deus estava dizendo, deixa eu trazer um pouco de paz para aquela igreja, deixa eu trazer para ela o seguinte, deixa eu falar para eles que quem tem a chave é quem está no controle. Então, irmão, vamos lançar fora todo medo. As nossas causas já são causas resolvidas no nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo, as minhas causas já são causas resolvidas, porque aquele que tem a chave ministra a minha vida. Aleluia. Que forte isso. Glória a Deus. Irmão, se a gente ficar aqui, a gente fica 3 semanas falando só da igreja de Sardes. Glória a Deus. Agora que nós entramos na igreja de Filadélfia, e a igreja de Filadélfia estava tendo o privilégio de receber orientação do santo, verdadeiro que tem a chave. Aleluia. Nós também é a mesma coisa. Privilégio. Aleluia. Então Deus está tirando toda a dúvida do teu coração hoje. Glória a Deus. Deus está dizendo o seguinte, o que você tem medo? Eu tenho a chave. O que você tem medo? A porta está aberta, ninguém vai fechar. Aleluia. Ele está dizendo, não vai ter perda, não vai ter derrota, não vai ter não. Vai ter bênção. Aleluia. Vai ter bênção. Glória a Deus. Agora lembra a igreja de Sardes? Pode ter bênção, pode ter tudo, mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, perdeu a maior de todas as bênçãos. Aleluia. Então fica um recado para as pessoas que ouvem na internet, que está achando que prosperou. Ah, pastor, eu até troquei de igreja por
porque eu prosperei. Você pode prosperar, irmão. Se não tiver o nome do livro da vida, não adiantou nada. Glória a Deus. Eu gosto muito disso aqui. Olha aqui por que essa igreja estava sendo abençoada. Olha por que ela estava sendo ministrada. Vamos ler de novo, porque eu vou explicando. Eu gosto de fazer isso. Na verdade, até que eu gosto. É o jeito que Deus me usa para ensinar, irmãos. Quem aprende com o Espírito Santo através de nós? Eu conheço as tuas obras. Eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Diga amém. Amém. E tendo pouca força, guardaste a minha. Olha aí, irmãos. Aleluia. Esta igreja estava sendo orientada pelo Senhor. Glória a Deus. E Deus falou o seguinte: que mesmo com pouca força, vocês guardaram a minha palavra. Aleluia. Mesmo com pouca gente, vocês guardaram a minha palavra. Glória a Deus. Mesmo na luta, você guardou a minha palavra. Mesmo diante das tentações, palavra. E de novo, lembra-te atentamente daquilo que vocês têm ouvido e recebido. Lembra-te daquilo que você ouviu e recebeu. Palavra. Glória a Deus. Palavra. Aleluia. A palavra. Olha que interessante para mim fechar o versículo 8. Vamos ler? Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. Glória a Deus. O nome do Senhor está em nós. Para que serve o nome do Senhor, irmão? Infelizmente tem gente negando o nome do Senhor. Estão jogando recurso fora. Quem nega o nome do Senhor está jogando recurso fora. Porque o nome de Jesus, filho, fala uma coisa que o nome de Jesus faz, meu. Cura. Uma coisa que o nome de Jesus faz, irmão Maurício, liberta. Uma coisa que o nome de Jesus faz, irmão, paz. O nome de Jesus, ele valida a oração, porque ele disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu farei. Então o nome de Jesus, ele valida a nossa oração no mundo espiritual. Por isso que nós oramos no nome de Jesus, porque quando a gente fala no nome de Jesus, nós estamos validando no mundo espiritual a nossa oração através do nome de Jesus. Vamos validar através do nome de Jesus. Por isso que a igreja ora em nome de Jesus. É por isso que quando a gente ora, a gente termina em nome de Jesus. Porque a gente sabe que aquele nome tem um poder no mundo espiritual, que toda autoridade está sobre esse nome. A Bíblia diz que esse nome é o nome que está acima de todo nome, e está acima de todo nome de principado, potestade, e diante desse nome todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Aleluia. Ele falou: igreja de Filadélfia, eu conheço as obras de vocês e tem mais. A porta que eu pus ninguém fecha. E tem mais. E mesmo vocês tendo pouca força, vocês guardaram a minha palavra. Aleluia. E tem mais. Vocês não negaram o meu nome. Glória a Deus. Sobretudo, irmãos, ainda que sejamos poucos, mas que sejamos aqueles que vão andar de vestes brancas com Ele. Ainda que sejamos poucos, mas que sejamos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Ainda que sejamos poucos, mas que sejamos aqueles que vai vencer os exércitos dos inimigos. Ainda que sejamos poucos, mas que nós guardemos a palavra e que nós lembremos daquilo que foi ministrado. Que nós não sejamos uma igreja esquecida, que sejamos uma igreja valente. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu peço para você que domingo que vem não falte, que Deus vai trazer muitas revelações. Dê prioridade ao reino. O pessoal que está em casa, vem fazer parte também, em nome de Jesus. Pessoal, por hoje é só essa palavra aqui. O pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar poderosamente, guardando esta palavra dentro do seu coração. Aleluia. Que Deus possa te fortalecer e te levar a entendimento. Foi muito bom ter você aqui comigo. Foi muito bom poder compartilhar da palavra do reino com você. Ok? Que o Senhor continue te abençoando. Se você quiser ser um dos parceiros
Você pode enviar o seu dízimo, a sua oferta, os seus votos, as suas primícias, nesse Pix que está aí na descrição do vídeo. Que você possa fazer isso e fazer a colheita também. Nós vamos hoje aqui na igreja fazer o dia da semeadura. Que você possa também fazer a sua semeadura. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo culto. No nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia.